Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você ter tomado decisões em querer servir a Cristo, caminhar com Ele. Estou aqui lendo a passagem de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Vamos meditar um pouquinho aqui nessa palavra. Muitas vezes nós não tomamos conta do que fazemos e do que plantamos. Muitas vezes nós estamos plantando as coisas erradas e a gente não percebe que essas coisas erradas que nós plantamos vai ter uma consequência. No versículo 7 a Bíblia diz que tudo que o homem plantar colherá. Não é verdade? Tudo. Ele está dizendo, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o homem perece, porque não conhece a palavra. E os que conhecem a palavra, por que perecem? Às vezes por desobediência, às vezes por um processo de rebelião que existe dentro da alma do homem, que não quer fazer a coisa certa e correta. E não adianta, o boleto chega. Então, precisamos entender e compreender que eu não posso plantar para satisfazer a minha carne, a minha natureza, mas eu tenho que plantar para agradar o Espírito de Deus. Ou seja, uns plantam para a sua satisfação carnal, este vai colher o que? A morte, não é? Tem algumas situações que as pessoas plantam para satisfazer a sua carne, esse vai colher a morte. No versículo 8 a Bíblia diz assim: porque o que semeia a sua carne, das carnes ceifará a corrupção. Então a gente tem que decidir o que vamos plantar, né? Pois os dois modos têm respostas e colheitas. Amém? Se você planta para satisfazer a sua carne, vai ter uma colheita. Se você planta para satisfazer a vontade de Deus, vai ter uma colheita melhor ainda. Amém? Então, semear na carne ou no espírito, essas duas coisas nós temos que decidir. Amém? Então, outro detalhe, lembre-se que toda semeadura, né, é para, muitas vezes, da carne. Uma é para destruir e outra é para construir, né? Às vezes a gente semeia na carne e tem certos momentos que vai destruir a nossa vida, porque eu não semeei, né, de uma forma certa na minha vida. Quando eu semeio no Espírito, a Bíblia diz assim: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que eu tenho que plantar para que eu venha ter a vida eterna? Então, a lei da semeadura, ela está enquadrada em alguns princípios, né? De acordo com a minha semente, de acordo com a sua semente, de acordo com o que nós vamos semear, que nós vamos plantar, né? Assim será a nossa colheita. Entendeu? A Bíblia diz no versículo 9 que ao seu tempo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, ao seu tempo colheremos, se nós não desfalecer. Ou seja, é uma continuidade. Você tem que estar sempre plantando as coisas boas e não parar no meio do caminho. É plantando, semeando coisa boa, e aí você vai colher as coisas boas.
E um dos fatos que nós precisamos entender é que quando eu planto no espírito, eu vou colher no espírito. Como, por exemplo, intimidade com Deus, comunhão, leitura da palavra, relacionamento, comunhão com os irmãos, indo à igreja. Isso eu estou plantando. Não é plantando para apresentar a ninguém, mas é plantando no meu espírito em ligação com Deus. Algumas pessoas na Bíblia a gente vê que eles plantaram e colheram. Por exemplo, Isaac. Isaac, ele colheu antes de plantar? Não, né? Ele não colheu antes de plantar. Gênesis capítulo 26, 12 e 15. Vamos lá. Gênesis capítulo 26, 12 e 15 diz assim, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E de todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, com inveja dele. Ou seja, nós não podemos deixar de plantar. Quando você planta na finança, você está colhendo, você também vai colher. Não é você fazer, vamos dizer assim, uma balança de troca, né? Aí eu vou dar porque eu vou colher, eu vou dar porque eu vou receber mais. Não. No espírito, quando você planta no espírito financeiramente, você está satisfazendo, né? Ou seja, você está obedecendo o princípio da palavra, espiritualmente falando. E uma outra coisa que quando você semeia, você não semeia com tristeza, você semeia com alegria. Amém? Preste bem atenção, o tempo ele passa muito rápido, né? Cuidado, porque a gente tem que começar nesse ano a analisar o que é que eu tenho feito de bom e o que é que eu quero fazer de bom. Eu quero aqui falar mais na viés de você semear coisas boas. Amém? Cuidar mais das pessoas, prestar mais atenção, cuidar primeiramente de você, no corpo, na alma e no espírito. Semeie na sua vida, que você vai colher coisas boas. Amém? Quando nós falamos de semeadura, em relação a semear o que é bom para a sua vida, cuidar do seu corpo, cuidar da sua imagem, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, para que você venha colher coisa boa. Agora, quando você colhe, quando você planta, quando você semeia para a vaidade, para querer aparecer, para corruptamente, aí você vai colher coisas ruins. Então nós precisamos entender que plantar o que é bom. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o que nós precisamos plantar. Amor, alegria, longanimidade, né? Para termos longanimidade, a gente precisa também cuidar da vida da gente, bondade, usar sua fé, ser manso. Eu preciso ser mais manso. Eu preciso ser mais alegre. Amém? Quando nós plantamos, quando nós semeamos em obediência a Deus, como diz lá em Gênesis 26:2, Deus aparece e dá uma ordem a mim e a você.
Versículo 2 de Gênesis, capítulo 26, versículo 2. É interessante o que Deus diz aqui. Veja só. Entenda bem. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ó, o que é que Isaac aí ele vai plantar? É dar ouvido a Deus. Ou seja, uma das coisas que nós precisamos plantar, semear, é a obediência. Porque quando você obedece, você vai ter grandes resultados. Qual era a situação daquela terra a qual estava Isaac? Era uma situação, né, de fome. A promessa de Deus era para Isaac: serei contigo, te abençoarei e multiplicarei. Aonde? Lá na terra onde ele estava, onde Deus mandou ele ficar. Versículo 6 diz: Isaac permaneceu em Gerar. E aí confirma o que prometeu a Abraão. Ele permaneceu lá e Deus confirma o que prometeu a Abraão. Amém, amados? Aí a Bíblia diz que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu sem medida. Assim o Senhor abençoava. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados. Semeie o que é bom. Semeie o que é de melhor. E um dos fatores importantes na vida da gente é a gente semear a obediência. Quando você semeia a obediência, você vai colher prosperidade. Eu não falo prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, as pessoas estão pensando que só se liga a dinheiro. Não é só dinheiro, irmãos. Dinheiro faz parte também. Até porque o dinheiro é preciso para a gente pagar nossas obrigações. Mas eu falo saúde, comunhão com Deus, alegria, gozo, paz na sua alma. A Bíblia diz que a paz que eu vos dou ninguém dá. Quando nós temos obediência a Deus, andamos com Ele, nós vamos ter uma paz interior que não tem dinheiro que pague. Amém, meu amado? E a Bíblia diz no versículo 13 que ele se tornou muito grande, né? Teve ovelhas, vacas, teve gente para trabalhar para ele, porque ele obedeceu. Fique aqui. E qual é o problema muitas vezes da gente? É que Deus dá uma ordem e a gente quer o quê? Plantar desordem. A gente quer plantar desobediência. Então nós precisamos entender que sementes na sua vida você vai plantar, né? Mas eu quero lhe dizer que na sua vida vão ser plantadas profeticamente nesta terra, e Deus vai trazer a você grandes coisas, porque você vai começar a entender que o nosso Deus, Ele vai trazer a você muita prosperidade. Amém? Quando a Bíblia diz assim, trazer, dar uma oferta, né? Abençoar, Ele diz, traga com muita alegria. Alegria. Então, finalizando aqui para a gente encerrar, ele diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A todos. Se Deus te dá bênção, se Deus te dá saúde, se Deus te dá tantas coisas, plante. Plante na vida de outras pessoas. Faça um voto com o Senhor. Todo mês ou toda semana eu vou plantar na vida de alguém. Porque, gente, quando você planta, em um determinado tempo você vai colher. Eu quero aqui encerrar essa conversa, né, esse diálogo aqui com você, lhe dizendo uma coisa: Deus quer te usar nessa terra. E estenda suas mãos e Deus vai colocar sobre as suas mãos sementes. E essas sementes são sementes que você vai um dia colher lá na frente, no seu tempo. Mas vai ter um tempo de colheita, e eu espero que seja rápido.
mas é o tempo de Deus. Então, nesta manhã, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Sabe o que você faz esse ano? Semente na vida dos seus familiares. Semeie na vida dos seus familiares. A gente às vezes dá tanto presente a pessoas estranhas. Olha para a tua casa. Quanto tempo faz que você não semeou na vida de um irmão, na mãe, no pai, num primo? Ora a Deus hoje, tá? Hoje. Ora ao Senhor e diga: Senhor, eu quero semear na vida de alguém. Irmão, pode ser dinheiro, pode não ser, pode ser o que for, coisas boas, semeie. Eu, por exemplo, eu gosto muito de semear dinheiro. Eu gosto de semear dinheiro, não é porque eu vou ganhar dinheiro, é porque eu tenho grandes experiências que Deus me dá em relação quando eu semeio dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho. Outra coisa que eu semeio muito é ajuda. Eu gosto de ajudar as pessoas. Isso é de mim, não é para apresentar a A, nem a B, nem a C, mas é uma coisa entre eu e Deus. Eu gosto de ajudar, principalmente na área de construção. Eu gosto de ajudar. Amém, amados? Então a Bíblia diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, ao da casa, da sua igreja. Tem pessoas na sua igreja que tá precisando de ajuda e você tem condições de ajudar. E Deus tem falado ao seu coração, mas você tem resistido. Não resista não. É com você que Deus está falando. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. E para a semana nós teremos outro vídeo. Deus vai falar ao nosso coração. E aí eu passo para vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau.